Olá, pessoal. Hoje o tema é medo. Quem não tem medo de alguma coisa, né? Agradeço a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por mais essa oportunidade de aprender o Evangelho de Jesus. Graças a Deus. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus capítulo 25, versículo 25. Não tenhas medo, porque o Senhor cuida de nós. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Nada passa desapercebido diante de Deus. Não temais. Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 7. Dentre os inimigos, um dos mais implacáveis é o medo. Emmanuel. Quem teme as sombras da noite, fugindo para não vê-las, recusa a oportunidade de contemplar as estrelas. Mariano Luz. O medo é uma reação emocional e fisiológica natural, mas também pode indicar desequilíbrios espirituais. Nesse caso, suas raízes são explicadas por experiências de vidas passadas, culpas inconscientes ou pela falta de confiança no propósito divino. O medo faz parte dos nossos mecanismos de defesa para sobreviver. Quando sentimos medo, que pode ser real, imaginário, de assombração, ou de algo que não sabemos o que é, o nosso corpo entra em um estado de alerta, nos preparando para agir, paralisar, lutar ou fugir. A função principal do medo, embora desconfortável, é garantir a nossa sobrevivência. O medo pode ser consciente quando tem causas. Exemplos: violência urbana, andar de elevador, desemprego, animais como baratas, de falar em público, etc. Medo inconsciente, que não tem causas, não tem nada concreto que justifique o medo. É uma influência espiritual. Embora o medo seja uma reação fundamental para a nossa proteção, ele também pode tornar-se doentio, ao se manifestar de forma excessiva, passando a limitar a vida da pessoa, gerando sofrimento e interferindo nas suas atividades do dia a dia. Assim, ele pode se tornar uma fobia, transtorno de pânico ou ansiedade generalizada. Emoções que interferem no bem-estar e na saúde mental do indivíduo. Quando temos medo, liberamos adrenalina, acelerando o coração, a respiração e preparando os músculos para a ação. Também temos dilatação das pupilas, tremedeiras, sudoreses e etc. Esses medos podem paralisar, impedir o progresso e minar a confiança em si mesmo, sabotando o sucesso pessoal e profissional. A chave para superar esses medos está em reconhecê-los e enfrentá-los de frente. Quando entendemos a raiz dos nossos medos, podemos trabalhar para dominá-los em vez de sermos controlados por eles. A pessoa corajosa não é aquela que não tem medo, mas sim o que é capaz de senti-lo e enfrentá-lo. Tendo medo. Livro Fonte Viva, lição 135, Chico Xavier e Emmanuel. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus 25, 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzida possibilidade de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto ao servidor invigilante na narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria e medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebesse por mais rude tarefa do mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais
sombria sua estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. A pessoa corajosa não é aquela que não tem medo, mas sim o que é capaz de senti-lo e enfrentá-lo. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 26 a 33, Jesus afirma 3 vezes: não tenhais medo, transmitindo aos seus discípulos uma mensagem de coragem com confiança em Deus, apesar das circunstâncias. Jesus nos assegura que não estamos sozinhos em nossa jornada e que Ele está sempre do nosso lado, guardando-nos e fortalecendo-nos. A confiança em Deus e em Sua palavra nos liberta do domínio do medo. Então, meus amigos, o medo em si não é uma emoção que precise de tratamento, apenas quando se torna irracional ou desmedido que passa a afetar negativamente a nossa vida. É importante diferenciar o medo saudável das fobias do medo espiritual, causado por influência dos seres inferiores. Se precisar, procure ajuda psicológica e faça tratamento no centro espírita, com passes mediúnico, água frutificada e tratamento fraterno. Faça evangelho no lar. Deve-se usar o recurso da prece, pois a prece é um medicamento eficaz para todas as almas. Joana de Ângeles. E agora, nesse momento, então, nós vamos fazer as vibrações. Vamos, então, neste momento, mentalizar Deus, Jesus e os bons espíritos e pedir para ajudar nossos irmãos que estão em sofrimentos físicos, morais e espirituais. Que eles possam ser tratados, ajudados. Vamos pedir também pela paz do mundo e por nós mesmos, para que sempre possamos vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, até a próxima. Dê o seu like, faça um comentário, compartilhe para que outras pessoas possam aprender os ensinamentos de Jesus e tornar o nosso mundo cada vez melhor. Então, até a próxima. Um beijo no coração de cada um de vocês.